Beleza, povo, estamos aí em mais um vídeo na web, mais uma correção de direito constitucional. Aqui embaixo tem um link para você baixar a apostila com todas as questões que nós estamos corrigindo. Vamos lá para mais uma questãozinha. Essa é a questão de número 18, que diz o seguinte: cabe ao próprio Ministério Público a iniciativa de propor ao Poder Legislativo a edição de lei ordinária que disponha sobre a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como sobre a política remuneratória e seus planos de carreira. A resposta está correta e vamos ver por que essa resposta está correta no artigo 127 da Constituição Federal. O artigo 127 é aquele que traz para a gente, que vai falar pra gente sobre o Ministério Público. E ele começa falando o seguinte: o Ministério Público é uma instituição permanente, ou seja, ele não pode ser dissolvido, essencial à função jurisdicional do Estado. O Estado tem a função de dizer o direito, e para isso ele vai ter as partes e vai ter o juiz. O Ministério Público atua como parte, por exemplo, nas ações penais que são incondicionadas, ou mesmo nas ações penais públicas incondicionadas e nas ações penais públicas condicionadas aí após o condicionamento da parte, né? Mas nas ações privadas, o Ministério Público ele vai ser, em muitas, sobretudo naquelas de família, o Ministério Público pode estar por ali, vendo se tudo está sendo feito no interesse, por exemplo, do menor, se for um caso de guarda. Ele não vai se meter a não ser que nada esteja, a não ser que alguma coisa saia da legalidade, do processo. Portanto, o Ministério Público atua como parte, ou atua como fiscalizador, ou atua em investigação muitas vezes, ou atua recepcionando investigações, por exemplo, de uma comissão parlamentar de inquérito. Ele é essencial para a função do Estado de dizer o direito. Incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Aí no parágrafo 1º ele fala que são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A unidade é porque o Ministério Público ele é uno. A gente fala muito da atuação da Lava Jato, do Ministério Público da União em Curitiba, mas na verdade isso é o Ministério Público da União. Existe o Ministério Público dos Estados e o da União. O da União, ele é um só. A qualquer momento, não tem nenhum problema de pegar a Lava Jato e colocar para outro time de promotores, desde que sejam do Ministério Público da União. Na verdade, o Ministério Público da União, o Ministério Público vai ser dividido entre Ministério Público Militar, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do DF e o Ministério Público do Trabalho. Isso é o Ministério Público da União. O Ministério Público Federal é esse que faz, por exemplo, que atua, por exemplo, com a Lava Jato. Por que ele é uno? Porque não é o procurador, por exemplo, Dallagnol que faz alguma coisa. Não, é o Ministério Público. Não há essa coisa personalíssima. Não. O Ministério Público é uno, é uma instituição só. Ele é indivisível e ele tem a independência funcional. Independência funcional é a ideia de que
É a ideia de que, ao mesmo tempo que o órgão, o Ministério Público, ele não é subordinado, ele não pertence à União, ele não é subordinado ao Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário. Ele não pertence a nenhum dos poderes. Mas também dá vazão à independência, a independência num sentido interno de cada um dos seus membros, que são os procuradores. Por exemplo, se o Dallagnol não estivesse de acordo com as ações da Lava Jato, ele pode muito bem dizer, olha, não estou de acordo, a minha consciência jurídica não vejo isso como correto, então nada vai acontecer com ele. Se for interesse do PGR, do Procurador-Geral da República, manter a ação da forma como for desenhada, ele vai dizer, beleza, não vai punir o procurador que não concordar com alguma coisa, vai só colocar um outro no lugar. Porque há essa liberdade de consciência. Mas o que nos interessa é o parágrafo 2º, que fala o seguinte, ó. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo observar o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação ou a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público sempre, de prova ou prova de títulos. E ele pode também propor a política remuneratória e os planos de carreira. E a lei disporá sobre a organização e o funcionamento da instituição. No caso aqui nós temos a lei complementar dispondo sobre o Ministério Público. Portanto, meus amigos, a questão está correta. O Ministério Público, e na verdade, não só o Ministério Público, como demais órgãos que tenham essas palavras aqui, ó, autonomia funcional e administrativa. É bem comum que eles possam... Percebe que ele está propondo. Ele está propondo. Ele não está dizendo que vai acontecer. Ele está propondo. Isso pode ser negado? Pode. Mas ele está propondo. Isso aqui também é prerrogativa do Judiciário. Lembra do último aumento da STF que aconteceu? A STF solicitou, o presidente do Senado aprovou, tem que sancionar o presidente após a aprovação. Então, vamos lá, mas a questão fala sobre o Ministério Público. Cabe o Ministério Público? Cabe. Está correta a assertiva. É isso, meus amigos. Se você gostou, você dá like, você compartilha. A gente se fala no próximo vídeo amanhã com mais uma questão de direito constitucional. Por enquanto é isso. Um grande abraço e até a próxima.